Boa noite a todos. Pauta da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sem Peixe, a ser realizada no dia 12 de maio de 2025. Chamada e verificação de quórum. Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, João Deon Alves Couto, José da Purificação Vieira, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charles Mantena Noberto, Pedro Wagner Pereira, Reinaldo Pereira Viana, Romar Chaves Canazarte. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Sem Peixe, declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Passaremos neste momento para a leitura da ata da 2ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Sem Peixe, a ser realizada no dia 5 de maio de 2025. Ata da 2ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Sem Peixe, realizada no dia 5 de maio de 2025. Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2025, às 18 horas, reuniram-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Sem Peixe, Minas Gerais, os vereadores em reunião extraordinária, sob a presidência do vereador José da Purificação Vieira, que convidou os vereadores Reinaldo Pereira Viana, vice-presidente, e João Deon Alves Couto, primeiro secretário, para comporem a mesa diretora. Feita a chamada, foi registrada a presença de todos os vereadores: Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charles Mantena Norberto, Pedro Wagner Pereira e Romar Chaves Canazarte. Verificado o quórum, nos termos regimentais, o presidente declarou aberta a reunião. Realizada a leitura da ata da 6ª reunião ordinária, realizada no dia 28 de abril do ano em curso e submetida à discussão em turno único, não houve objeções, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade, sendo o resultado proclamado pelo presidente. O presidente apresentou informações sobre a matéria da pauta e solicitou a leitura dos pareceres. Colocado em primeiro turno de discussão o projeto de lei número 8, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional na modalidade especial que especifique dar outras providências, não houve objeções, que, submetido à votação em primeiro turno, foi aprovado por unanimidade e proclamado aprovado pelo presidente. Requerida a dispensa do interstício entre os turnos de discussão e votação pelo vereador Geraldo Eustáquio Nardi, foi consultado o plenário e aprovado por unanimidade. Colocado o projeto em segundo turno de discussão e, sem objeções, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Após o resultado, o presidente proclamou aprovado o projeto de lei número 8 de 2025 em segundo turno. Dando prosseguimento à reunião, foram lidas 2 mensagens, uma em homenagem ao Dia do Trabalhador e outra em comemoração ao aniversário do vereador Reinaldo Pereira Viana. Nada mais havendo a tratar e, confirmada a presença de todos os vereadores na chamada final, o presidente deu por encerrada a reunião, que, lavrada, lida e aprovada, a presente ata segue assinada pelos membros da mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. A ata está em discussão. Vou colocar em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Declaro aprovado a ata. Leitura de correspondência. Nós temos aqui um e-mail que foi enviado pelo Ministério Público de Alvinópolis, no qual vem informando agora o número da promotoria, que é 31.975.33.0868. Depois os senhores podem estar pegando o contato
comigo na secretaria. Temos também aqui um ofício da Emater, no qual vem, né, solicitando aqui a utilização do auditório, do plenário, automaticamente, para que eles estejam explanando o relatório anual do exercício anterior, como é feito todo ano. Ocorrerá no dia 26 de maio, às 17 horas, onde, inclusive, pediram que convidasse todos os vereadores, como todo ano é feito esse convite, o qual os vereadores participam. E também temos aqui um ofício que é da Assembleia Legislativa, né, que foi encaminhado ao Executivo e o mesmo encaminhou para a Câmara, comunicando que foram indicadas neste ano emendas parlamentares impositivas, número 166045, inciso S37 e número 16739, inciso R2985, de autoria do deputado Tito Torres, no qual vem enviando para a Prefeitura o valor de R$ 250 mil e R$ 100 mil junto à Secretaria de Saúde, objetivando o custeio para o Fundo Municipal de Saúde de Sempeixe. Temos também um outro, também do deputado Tito Torres, né? No qual encaminha a emenda parlamentar impositiva, número 163779, inciso S341, também de sua autoria, comunicando que foi feita, então, essa transferência, um investimento no valor de R$ 400 mil para o município. Como eu disse, do deputado estadual Tito Torres. É isso, senhor presidente. Obrigado, Renan. Leitura de indicação. Indicação número 081 de 2025. De autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Indica o Executivo Municipal a necessidade de perfuração de mini poços artesianos na zona rural para famílias de baixa renda. Indicação número 082 de 2025, de autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Indica o Executivo Municipal, por meio do setor competente, a necessidade de um engenheiro qualificado com especialização ambiental, com o objetivo de realizar estudos técnicos visando ao rebaixamento do leito do rio que cruza a estrada entre a comunidade da Colônia e a localidade conhecida como Cachoeira do Nanito. Indicação número 083 de 2025, de autoria do vereador Arlindo Martins Florentino. Indica o Executivo Municipal a realização de serviço de cascalhamento na estrada que atende as comunidades de São Paulino, Córrego Santo Antônio e Caboclo. Indicação número 084 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica o Executivo Municipal que determina ao setor competente a adoção de medidas emergenciais de infraestrutura urbana e rural nas vias públicas do município de Sempeixe, conforme segue. Realização de operações tapa-buracos nas vias urbanas com pavimentação asfáltica. Manutenção, troca e substituição do calçamento em trechos danificados. Aplicação de rolo compactador para o nivelamento adequado de vias urbanas e rurais. Indicação número 085 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica a mesa diretora o encaminhamento de estudo quando a viabilidade e legalidade da criação de projeto que institui a gratificação mensal por assiduidade e a concessão de folga no dia do aniversário aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Indicação número 086 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica o senhor prefeito municipal que, por meio da Secretaria de Obras
e parceria com a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, providencia remoção e reposicionamento de um poste localizado de forma inadequada na comunidade Ponte do Meio, via rural deste município. Indicação número 087/2025, de autoria do vereador João Deon Alves Couto. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, que proceda com os levantamentos necessários junto aos órgãos competentes para que seja realizada a manutenção e reparo do calçamento que dá acesso à comunidade rural denominada Samambaia. Indicação número 088/2025, de autoria do vereador João Deon Alves Couto. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, que proceda com as providências necessárias à implantação de infraestrutura esportiva no bairro Nova Colônia, para a construção de 2 quadras, sendo quadra de areia com dimensões oficiais para a prática de vôlei, futebol de areia e beach tênis, quadra de futebol society, grama sintético natural, com alambrado perimetral, balizas, iluminações noturnas e arquibancada simples. Indicação número 089, de autoria do vereador João Deon Alves Couto. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, que proceda com as providências necessárias para a instalação de um bebedouro público com filtro de exposição tipo pilar, em aço inox e proteção anti-vandalismo, atendendo às normas de potabilidade, e um banheiro público modular, acessível às pessoas com deficiência, adaptado conforme o NBR 9050, composto por sanitários, pias, sistema de esgotamento sanitários e ventilação adequada na Praça São Sebastião. Senhor presidente, são essas as indicações. As indicações estão em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o novo vereador Pedrinho. Primeiramente, boa noite a todos. Essa indicação minha aí, 084, eu quero fazer uma explicação dela aqui, porque eu fui procurado por várias pessoas, né, para fazer essa reivindicação, a respeito das nossas ruas aqui da cidade, que estão as ruas com vários problemas, cheios de buracos, broquetes quebrados, meio fio arrancados. E nessa mesma indicação eu já até cobrei aí um rolo compressor para estar tentando resolver esse problema aí, para estar arrancando nesses calçamentos e estar passando o rolo compressor para arrumar o terreno, compactar o terreno aí. E esse mesmo rolo compressor também serve para as estradas aí, né, rural, para a área rural, para também estar socando aquelas escórias, né, que ficaram com muitas pedras, para estar consertando as estradas. E nessas ruas e também, aproveitando aqui a oportunidade, e cobrar também, porque está tendo muito lixos espalhado para a rua fora, entulhos, vários entulhos para a rua fora também, aproveitando, cobrando também a iluminação também, várias ruas escuras, bueiros entupidos. Então, pedir aqui ao prefeito com uma certa urgência, porque esses entulhos aí também, lixos, pode estar o foco da dengue, né, pode ter cobras, escorpiões, podendo picar ou morder uma pessoa aí, né, que passa perto dessa sujeira. Então, pedindo ao prefeito aqui que tome as providências e na fé de Deus, que conserte isso aí para a população. Muito obrigado. A indicação continua em discussão. Vou colher a votação das indicações. Como voto o novo vereador Reinaldo? A favor. Como voto o novo vereador Taquinho? A favor. Como voto o novo vereador Nonato? A favor. Como voto o novo vereador Romaca Nazarte? A favor. Como voto o novo vereador Vinícius? A favor. Como voto o novo vereador Pedrinho? A favor. Como voto o novo vereador Arlindo? A favor. Como voto o novo vereador Deon Couto? A favor. Declaro aprovadas as indicações. Leitura de parecer. Boa noite.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 006 de 2025. De autoria do vereador João Deon Alves Couto, o presente projeto de lei autoriza o município a instituir no calendário oficial do município de Sempeixe a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo nas Escolas e dá outras providências. Em relação à constitucionalidade, o projeto está em conformidade com a Constituição Federal, especialmente no que se refere à proteção dos direitos das pessoas com deficiência, conforme previsto no artigo 227 da Constituição de 1988 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. No que tange à iniciativa, a proposição respeita a competência do Poder Legislativo para criar leis sobre assuntos de interesse local e instituir a campanha de conscientização, conforme disposto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. No que se refere à técnica legislativa, a proposição observa, em geral, as normas previstas na Lei Complementar 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração de normas jurídicas. O texto apresenta clareza, coerência e organização adequada, não se verificando impropriedades que comprometam sua aplicabilidade. Deste modo, este relator entende que o projeto não apresenta vícios de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e redação. Portanto, sem óbice para a tramitação da proposição ora em análise, pois está em conformidade com a legislação vigente e contribui com o aprimoramento das políticas públicas municipais voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista. Diante de todo o exposto, considerando que a proposição está em conformidade com a legislação vigente e contribui para o aprimoramento das políticas públicas municipais voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, opinamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 6 de 2025, de autoria do vereador João Deon Alves Couto. Sempeixe, 12 de maio de 2025. João Deon Alves Couto, presidente, Geraldo Eustáquio Nardi, relator, e Max Vinícius Ribeiro Carneiro, membro. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Ciência, Cultura e Lazer, do projeto de lei número 006 de 2025, de autoria do vereador João Deon Alves Couto. O presente projeto de lei autoriza o município a instituir no calendário oficial do município de Sempeixe a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo nas Escolas e dá outras providências. A conscientização sobre o autismo é fundamental para a promoção da inclusão social, combatendo preconceitos e garantindo o acesso a direitos essenciais como a educação e saúde. O projeto fortalece as políticas públicas municipais de inclusão e acessibilidade, colaborando com diretrizes do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A iniciativa pode ser desenvolvida com apoio de escola, unidade de saúde, associações e profissionais da área, garantindo uma abordagem ampla e integrada no município. Assim, a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo nas Escolas terá como objetivo não apenas a inclusão, como oportunizar e incentivar o desenvolvimento, a capacitação e o aprimoramento dos educadores da rede pública de ensino, a fim de que, de fato, esses profissionais sejam capazes de inserir nas escolas públicas alunos portadores de autismos ou diagnosticados dentro do transtorno do espectro autista.
Diante de todo o exposto, considerando que a proposição está em conformidade com a legislação vigente e contribui para o aprimoramento das políticas públicas municipais voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 006 de 2025, de autoria do vereador João Deon Alves Couto, Sem Peixe, 12 de maio de 2025. Arlindo Martins Florentino, presidente, João Deon Alves Couto, relator, e Nonato Charlen Mantena Norberto, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 007 de 2025. Autor, vereador Nonato Charlen Mantena Norberto. De autoria do vereador Nonato Charlen Mantena Norberto, o presente projeto de lei dispõe sobre a prioridade no atendimento e disponibilidade de veículos públicos exclusivos para pessoas com transtorno do espectro autista no município de Sem Peixe e dá outras providências. Em relação à constitucionalidade, o projeto está em conformidade com a Constituição Federal, especialmente no que se refere à proteção dos direitos de pessoas com deficiência, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. No que se refere à técnica legislativa, a proposição observa, em geral, as normas previstas na Lei Complementar 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração de normas jurídicas. O texto apresenta clareza, coerência e organização adequadas, não se verificando impropriedades que comprometam sua aplicabilidade. Deste modo, este relator entende que o projeto não apresenta vícios de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e redação. Portanto, sem óbice para a tramitação da proposição ora em análise, pois está em conformidade com a legislação vigente e contribui para o aprimoramento das políticas públicas municipais voltadas às pessoas com o transtorno do espectro autista. Diante de todo o exposto, considerando que a proposição está em conformidade com a legislação vigente e contribui para o aprimoramento das políticas públicas municipais voltadas às pessoas com o transtorno do espectro autista, opinamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 007 de 2025, de autoria do vereador Nonato Charlen Mantena Norberto. Sem Peixe, 12 de maio de 2025. João Deon Alves Couto, presidente. Geraldo Eustáquio Nardi, relator. Max Vinícius Ribeiro Carneiro, membro. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Ciência, Cultura e Lazer. Projeto de Lei 007 de 2025. De autoria do vereador Nonato Charlen Mantena Norberto, o presente projeto de lei dispõe sobre a prioridade no atendimento e disponibilidade de veículos públicos exclusivos para pessoas com transtorno do espectro autista no município de Sem Peixe e dá outras providências. O projeto visa garantir que pessoas com transtorno do espectro autista recebam atendimento prioritário em locais públicos e privados, da mesma forma que pessoas com deficiência física, idosos, gestantes e outros grupos, além de garantir que o município disponibilize veículos exclusivos, quando estes precisarem se deslocar para outra cidade, para fins de realizar atendimentos relacionados à saúde física e mental vinculadas ao município. Sobre o tema, a Lei 12.764, de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que inclui o direito a acompanhante especializado em situações em que
a necessidade for comprovada. No caso em tela, autorização para que uma pessoa de confiança ou profissional especializado possa acompanhar a pessoa com transtorno do espectro autista está amparado por lei. A Lei Federal 14.626, de 2023, estende o direito ao atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista e garante vários outros direitos, como atendimento prioritário em diversos locais, como banco, hospitais e estabelecimentos que prestem serviços públicos. Inclui também a reserva de assentos em transporte públicos, tanto de veículos públicos quanto de concessionárias de transporte coletivo. Assim, o presente projeto de lei em análise está em consonância com a Constituição Federal e leis federais, sendo que a lei visa facilitar o acesso do autista e pessoas com mobilidade reduzida aos serviços, reduzindo o tempo de espera e promovendo uma experiência mais segura e inclusiva. Diante de todo o exposto, considerando que a proposição está em conformidade com a legislação vigente e contribui para o aprimoramento das políticas públicas municipais voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 007 de 2025, de autoria do vereador Nonato Charlem Mantena Norberto. Sem Peixe, 12 de maio de 2025. Arlindo Martins Florentino, presidente. João Deon Alves Couto, relator. E Nonato Charlem Mantena Norberto, membro. Obrigado, doutora. O projeto 006 de 2025, que institui no calendário oficial do município de Sem Peixe a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo nas escolas e da outras providências, de autoria do nobre vereador João Deon Alves Couto, está em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. pela ordem, eu gostaria de fazer a leitura da justificativa do meu projeto, se possível. Com a palavra o nobre vereador Deon. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir no calendário oficial de Sem Peixe a Semana Municipal da Conscientização sobre Autismo nas escolas, a ser realizada anualmente na primeira semana de abril, em sintonia com as comemorações do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. A proposta visa a promoção de atividades que ampliem conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, incentiva a inclusão e orientação dos profissionais e a comunidade escolar sobre as melhores práticas para o atendimento e a integração dos alunos com autismo. A realização das ações previstas contribuirá para a construção de um ambiente educacional mais acolhedor e menos excludente, em consonância com os princípios do respeito, da dignidade e da igualdade de oportunidades. Ressalta-se que o presente projeto de lei não acarreta obrigatoriedade de dispêndio financeiro por parte do município, uma vez que as iniciativas poderão ser desenvolvidas com a estrutura e os recursos já disponíveis no âmbito da rede pública de ensino, por meio da cooperação intersetorial e das parcerias institucionais. Diante disso, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa proposição, que representa um importante avanço na promoção da educação inclusiva e na valorização da qualidade de vida de nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria em questão continua em discussão. Vou colher a votação no projeto. Como voto o novo vereador Reinaldo? A favor. Como voto o novo vereador Taquim? A favor. Como voto o novo vereador Nonato? A favor. Como voto o novo vereador Romar Canazarte? A favor. Como voto o novo vereador Vinícius? A favor. Como voto o novo vereador Pedrinho? A favor. Como voto o novo vereador Arlindo? A favor. Como voto o novo vereador Deon Couto? A favor. Declaro aprovado a matéria no primeiro turno.
Passamos à discussão do projeto 007-2025, que dispõe sobre a prioridade de atendimento e veículo público exclusivo para as pessoas com transtorno do espectro autista no município de Sempeixe e da outras providências, de autoria do nobre vereador Nonato. O projeto 007-2025 está em discussão. Vou colher a votação. Como voto o nobre vereador Reinaldo? A favor. Como voto o nobre vereador Taquinho? A favor. Como voto o nobre vereador Nonato? A favor. Como voto o nobre vereador Romar Canazarte? A favor. Como voto o nobre vereador Vinícius? A favor. Como voto o nobre vereador Pedrinho? A favor. Como voto o nobre vereador Arlindo? A favor. Como voto o nobre vereador Deon Couto? A favor. Declaro aprovado o projeto no primeiro turno. Mensagem. Senhor presidente, a Renata vai fazer a leitura da mensagem. Temos então aqui, né, uma mensagem ao nosso vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro, o Vinícius de Zé Maria. Hoje celebramos mais que uma nova primavera. Celebramos a jornada de alguém que aceitou o chamado para servir, representar e transformar sua comunidade com dignidade e compromisso. Que este novo ciclo seja guiado pela luz da sabedoria, pela força da verdade e pela humildade de aprender a cada passo. Ser vereador é mais do que ocupar um cargo, é ser ponte entre o povo e o futuro, com escuta atenta, coragem ética e vontade firme de fazer o bem. Que Deus continue iluminando os seus passos, abrindo portas de discernimento e cercando sua caminhada de pessoas do bem, assim como foi hoje. Parabéns pelo seu dia e por cada gesto de entrega à causa pública, com admiração e votos de muito sucesso dos servidores e vereadores desta Câmara Municipal. Parabéns. Muito obrigado. Chamada final. Senhor presidente, fazer a leitura da homenagem dos vereadores sem peixe pela passagem do Dia das Mães. Sim, vereador, está com a palavra. Nesse mês especial, marcado pela passagem do Dia das Mães, nós, vereadores de Sem Peixe, dedicamos todo o nosso carinho, respeito e gratidão a essas mulheres tão essenciais em nossas vidas. Sabemos que mãe não é apenas no dia 2 de maio. Mãe é todos os dias, na força que levanta cedo, no cuidado que nunca falha, na palavra que consola e na coragem que guia. São elas que, com sabedoria e amor, sustentam nossos lares, educam com o coração e fazem do afeto sua maior missão. Que essa data seja um lembrete do valor imenso de cada mãe sempeixiana e que o reconhecimento e o amor que vocês merecem estejam presentes todos os dias, com respeito e admiração. Feliz Dia das Mães. Homenagem dos vereadores Sem Peixe. Chamada final. Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, João Deon Alves Couto, José da Purificação Vieira, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charles Mantena Noberto, Pedro Wagner Pereira, Reinaldo Pereira Viana, Romar Chaves Canazarte. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Sem Peixe, declaro encerrado o trabalho dessa reunião.